Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Neste momento, eu quero deixar uma palavra de meditação para nossas vidas. Mas antes de deixar essa palavra, eu peço a você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Você que está vendo esse legalzinho aí, clique em cima, compartilhe. Assim o YouTube vai entender que este vídeo está sendo de importância para vidas, né? E assim também você estará ajudando a palavra de Deus a ser propagada. E você que serve ao Senhor, nós sabemos que logo Ele voltará para nos buscar. E muitas almas ainda precisam ser alcançadas. Muitas pessoas que saíram da presença do Senhor. E essas almas é eu e você que vamos levar a palavra de Deus, levar o ID. E assim, através das nossas vidas, essas almas serão alcançadas. Então me ajude a propagar esta palavra através deste canal. Amém? E eu creio que Deus, com certeza, é Ele o nosso galardoador. E eu queria deixar a palavra do Senhor aqui para a sua meditação, que se encontra em Gênesis capítulo 4 e versículo 4, que diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. A palavra do Senhor aqui, ela é muito conhecida. Eu acredito que muitos irmãos, talvez pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus, não conhecem essa mensagem. Mas com certeza, praticamente todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor vêm conhecer sobre esses dois homens, dois irmãos, né? Caim e Abel, que veio, glória a Deus, aleluia, da descendência, né, de Adão e Eva. Adão e Eva eram seus pais. E a palavra do Senhor vem dizer que eles foram fazer sacrifício ao Senhor. Caim, ele era lavrador da terra. Ele cuidava da terra, né, de plantas, de árvores frutíferas. Abel, ele era pastor de ovelha. Ele cuidava de ovelhas, né? Ali, ele estava sempre no campo. E a palavra vem relatar que certo dia eles fizeram um sacrifício ao Senhor. Caim entregou do fruto da terra aquilo que ele cultivava. E Abel, ele entregou ao Senhor uma ovelha, né? Uma ovelha gorda, uma ovelha limpa, a primogênita, né? Uma das primeiras, né? Ali, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, aonde nós lemos aqui, aleluia, glória a Deus, ela vem dizer que o Senhor atentou para o sacrifício de Abel e não olhou para o sacrifício de Caim. E isso trouxe ira a Caim. Mas eu quero te falar, talvez muitas pessoas não entenderam o porquê, até pode questionar. Claro que Deus iria olhar para o sacrifício de Abel, porque ali tinha uma ovelha, mas não foi simplesmente pela ovelha que o Senhor atentou para o sacrifício de Abel. O Senhor simplesmente atentou para o coração, verdadeiramente o que estava dentro do coração de Abel. Porque Caim, ele estava ali fazendo aquele sacrifício, mas ele não estava com o seu coração voltado ao Senhor. Ele não estava com o seu coração entregue ao Senhor. E ali a palavra mesmo do Senhor vem dizer aqui no 7, um pouquinho abaixo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor vem dizer assim, ó: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? O Senhor está fazendo uma pergunta a Caim. E se não fizeres o bem,
o pecado já à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O Senhor já conhecia como estava o coração de Caim, porque naquele momento em que ele viu que o Senhor atentou ao sacrifício de Abel, ele simplesmente já cirou. Aquilo que estava dentro do coração de Caim já não ficou mais no interno, mas já veio para o externo, já veio para fora. É por isso que a própria palavra vem dizer que a boca só fala aquilo que o nosso coração está cheio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou para Caim: se tu fizeres o sacrifício, entregando o teu coração, não haverá aceitação para ti, não haverá remissão para ti. Mas se tu não atentares, o pecado já está sobre a tua porta. Quer dizer, o desejo do teu coração te dominará, que ele já estava com um coração maldoso, ele já estava com um coração cheio de inveja, cheio de rancor, cheio de maldade. E ele deu crédito mais para o seu coração do que para o Senhor, do que para as palavras que o Senhor estava a falar. Porque naquele momento, querido, certamente Caim, ele poderia ter escolhido fazer de outra forma. Ele poderia simplesmente ter se humilhado diante da presença do Senhor e ter buscado remissão. Mas ele não fez isso. Ele ouviu o seu coração e matou ao seu irmão. Eu quero te falar que nessas situações, nesse exato momento, em vários lugares do mundo, tem muitas pessoas que estão da mesma maneira que Caim, com o coração cheio de inveja, com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de rancor. E o problema dessas pessoas é que elas não se voltam a buscar a Deus. E um dos outros maiores problemas ainda é que ela olha o defeito das outras pessoas, mas não consegue olhar os seus em si, aquilo que está destruindo ela mesma. Elas conseguem enxergar o defeito do seu irmão, da sua irmã, aleluia, glória a Deus, mas não conseguem enxergar o seu. Não conseguem enxergar que é necessário haver uma mudança. Aleluia, é necessário haver uma transformação na sua própria vida. E é por isso que o Senhor tem rejeitado os seus sacrifícios. O Senhor não tem aceitado os seus sacrifícios. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra que melhor é a obediência do que o sacrifício. O Senhor prefere um coração humilhado, um coração que venha se voltar a Ele, que venha temer a sua voz, obedecer a sua palavra. Abel, ele entregou o melhor pela fé. E pela fé ele alcançou a misericórdia do Senhor. E pela fé o seu sacrifício foi aceito. E pela fé o Senhor respondeu a sua oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nesta palavra o Senhor quer nos ensinar, aleluia, glória a Deus, que muitas das vezes os nossos sacrifícios, eles têm deixado de ser respondidos, de ser ouvidos, porque há muitas coisas dentro do nosso coração que é necessário haver mudança. É necessário haver transformação. É necessário ser arrancado, ser tirado, ser moldado. E nessa mensagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala para ti: olha mais para dentro de ti, olha mais para o teu coração. Você que está vendo esta mensagem e você tem se perguntado na sua vida: Senhor, por que eu tenho buscado tanto, Senhor? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a tua palavra. Há momentos na vida da gente que verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, é tudo na hora e no momento do Senhor, mas tem algumas situações que o problema está em nós, no meu eu. Então o Senhor fala para ti: muda, transforma,
te quebranta, porque tudo Ele fará na tua vida. Em nome de Jesus.